Vamos agora ouvir o nosso André, que tem trazido para o nosso setor a integração de várias questões, de várias disciplinas nesse tema do planejamento de obras, né? Que, como na palestra do professor Ubiraci, é uma das componentes da melhoria da produtividade, é a gestão, é o processo. Então, o planejamento, no final das contas, é tudo para se chegar na produtividade, né? Deixando de fora só o projeto. Então, a gente está com 2/3 dessa chance de melhorar a produtividade nessa conversa aqui agora com o André. Então, vou deixar vocês com o André e a sua experiência aí na área de planejamento e tecnologia. Vamos lá, André. Alô? Eu vou ficar em pé aqui. Pessoal, obrigado pelo convite. Inicialmente, queria parabenizar o Sinduscon, né, pelo evento, né, está promovendo tudo isso, está divulgando esses trabalhos, esses temas, né. A gente roda vários eventos aí no país e é muito legal estar retomando essa dinâmica de estar presencialmente, estar trocando experiências, agradecendo a todos, né, que fazem parte aí do Sinduscon, na pessoa do Alexandre, que me fez o convite. Né? É uma responsabilidade muito grande, logo depois do professor Ubiraci, né, estar aqui trocando ideia com vocês. Como foi apresentado, meu nome é André, eu hoje estou como CEO do Grupo Aval, é uma empresa que tem 2 frentes de atuação, para vocês conhecerem um pouquinho o nosso trabalho. A gente trabalha, digamos assim, antes da obra começar, focando muito em planejamento, em otimização, orçamento, indicadores de gestão, utilizando muito a tecnologia BIM. E a nossa segunda área de atuação é já uma área mais voltada para a tecnologia, né, onde a gente usa tecnologias e métodos de gestão para alavancar a produtividade dentro dos canteiros. Né? Nosso grande objetivo é fazer a transformação digital no canteiro de ponta a ponta, desde o planejamento até o recebimento dos serviços pela qualidade. A gente vê que o nosso setor é muito cheio de silos, é muito cheio de gaps, né, nessa passada de bastão do planejamento para o controle, para a gestão, para a geração de indicadores, para o recebimento de serviço pela qualidade. E a nossa ideia é fazer com que a tecnologia ajude nisso daí. Só que a tecnologia ela tem que estar junto com o método. Né? E aí eu fui convidado para falar um pouco sobre Lean, né? E é esse o método que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar o passador. Atualmente a gente já conseguiu impactar 6 milhões de metros quadrados, né, todo o Brasil. Sempre quando eu venho fazendo esses eventos, eu gosto de trazer com quem que a gente está trabalhando aqui na região. Né? Então a gente aqui trabalha com a Cone, com a SBR, com Construvales, com a SSN. Né? O Alexandre, em outro evento, acho que foi em 2018, aqui no Porto Digital, aqui com o pessoal da Softplan do Cienge, que foi convidado a dar uma palestra. Foi lá que eu conheci o Alexandre, nosso trabalho, nossa plataforma ágil, que estava bem no comecinho. E aí ele me chamou lá, vamos aqui na obra, eu te dar uma oportunidade. A gente fez um trabalho lá junto com ele, estamos até hoje. Então é muito legal retornar aqui em Salvador, onde a gente teve também essa oportunidade de estar iniciando os nossos trabalhos. Atualmente a gente já recebeu vários prêmios, né, que a gente se orgulha muito, né, deles, que mostra que a gente está indo no caminho certo. Né? Nós fomos premiados com o prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade na última edição que ele teve. Né? Nós também fomos agora escolhidos a participar do programa da Endeavor. A Endeavor é uma ONG, né, que enxerga empresas com potencial de mudar um setor, de causar alto impacto dentro dos setores, e nós estamos dentro desse grupo super seleto. Também fomos a primeira empresa, né, a ser investida pelo fundo, né, de Corporate Venture Capital da ArcelorMittal. Então a gente aqui no Nordeste conseguimos, né, ter esse reconhecimento. E estamos lá também em São Paulo, na Trutec, no polo de inovação da Vedacity. E tudo isso, pessoal, que a gente tem conquistado, ainda temos muito a fazer pela frente, tem muito a ver também com com o uso da tecnologia, mas a metodologia. E a metodologia do Lean, quando a gente fala em Lean Construction, muita gente pensa logo que o Lean, não, isso vai ser utilizado lá no meu canteiro, lá na minha obra. E o Lean, pessoal, é muito mais amplo do que isso. E a gente usa muito o Lean, vocês vão ver aqui durante essa nossa conversa, não só na gestão da produção, mas sim como uma plataforma de gestão empresarial, como uma plataforma, como uma metodologia, como uma forma de pensar
o nosso produto, como a forma de pensar na nossa gestão de pessoas, na forma de pensar na nossa metodologia de gestão dentro do canteiro. Então, se você começar a perceber, o Lean ele pode ser aplicado em diversos setores. E para a gente falar um pouquinho mais sobre Lean, eu vou voltar lá na época que eu comecei, que eu fui gestor de obras, né? E eu tive a sorte de trabalhar em empresas lá em Fortaleza que eram muito visionárias em relação ao Lean, que eram muito empolgadas com o Lean. Tivemos a sorte também de alguns professores da academia que se mudaram para Fortaleza, né? O professor Raineck, tem o professor Barros Neto, e se aproximaram muito das empresas. Lá se formou um grupo de estudo sobre o Lean, então algumas empresas se desenvolveram bastante. Até hoje a Serrolim Engenharia é uma referência no Lean, né? Então a nossa plataforma foi desenvolvida dentro da Serrolim Engenharia, a primeira obra protótipo foi a obra deles. Então isso foi muito legal para a gente. E o que eu vejo do grande diferencial do Lean? O Lean traz para a gente uma lente diferente, uma forma da gente enxergar o que está acontecendo no nosso dia a dia da obra diferente, uma forma de visualizar, né, fluxos ao invés de visualizar só processos. A gente, na nossa formação, até o professor Biraci falou aqui que a coisa já está mudando, mas na nossa formação como engenheiro a gente enxerga tudo muito como processo, como atividade de transformação. Até o orçamento da nossa obra, ele é assim definido, né? Processo de execução de alvenaria, estrutura, revestimentos, mas poucas empresas olham para o fluxo, olham para as atividades de construção como atividades de fluxo. Isso é um estudo, né, que fala que mais de 60% do tempo de uma obra é consumido com atividades de fluxo e não com atividades de conversão. Então não olhar para isso é um grande desperdício. E o Lean, com a lente do Lean, com os conhecimentos do Lean, a gente começa a se incomodar com certas coisas que a gente visualiza na obra. E aí eu vou fazer esse exercício aqui com vocês numa foto que eu tirei uma vez visitando uma obra. Né? Tá certo? Pode ser, eu não pedi para eles ficarem assim não, tá? Foi uma foto, eu estava passando, vi, bati a foto e disse, olha a quantidade de pessoas, né, que estão envolvidas na atividade de transporte dessa argamassa. E aí você vê assim, André, mas na minha obra isso não acontece. Na minha obra pode não acontecer dessa forma, mas de alguma forma, quando você bota a lente e começa a observar tempos de deslocamento, esperas, setups, você vai ter uma parcela de desperdício dentro das nossas obras. É natural. E a gente precisa combater isso, não olhar mais isso com normalidade. E aí, olhando para essa foto, né, eu primeiro pensei, poxa, quem será que fez o layout de canteiro dessas obras? Quem é o que o Lean chama o último planejador? Será que está na mão do engenheiro, com o professor, do especialista, como o professor Biraci? Será que eu deixei isso para o engenheiro da minha obra? Será que é o meu mestre ou será que é o meu encarregado? Porque com ou sem Lean, a obra acontece. A gente tem que saber a que custo ela acontece. E aí, olhando mais uma vez para essa foto, eu comecei a fazer essa contazinha rápida aqui com números macros. Eu disse, olha, 40% do custo de uma obra, né, tem aquele número macro que a gente fala, né, 60 é material, 40 é mão de obra. Sei para obra de baixo padrão isso muda um pouquinho, mas eu peguei esse exemplo mais de obras de alto padrão. E eu fiz, 30% dessa mão de obra são serventes. O custo é de servente. E considerei que 70% do consumo da mão de obra de serventes é destinada a transportes de materiais, né? E a gente sabe que a grande parte do tempo do servente, que sabe até mais do que isso usei como uma consideração, né? Até mais do que isso é transporte, ele não agrega valor, ele está ali fazendo atividades de apoio à produção. E aí eu cheguei nesse número, que 8,4% do custo de uma obra é destinado a transportes e movimentos. Muitas vezes a gente está aqui buscando economia, buscando como é que eu aumento a produtividade, como é que a gente não está olhando para esse tipo de coisa. São algumas ações simples, algumas ações onde você não vai ter grandes custos, mas que você pode fazer a diferença no dia a dia dos seus empreendimentos. Tem gente que trabalha com taxa de administração para fazer um empreendimento de 12% do custo de obra, 15% do custo de obra, e a gente está vendo o quanto que isso pode representar, né, quando a gente começa a olhar com essa ótica do Lean. O Lean não é nada complexo, e até eu tenho dificuldade às vezes quando eu vou dar aula, né, na faculdade para o pessoal que está entrando no curso de engenharia, porque a gente fala dos conceitos, fala dos princípios e fala, mas isso é muito simples, né? Não tem integral, não tem derivada, não tem nenhuma complexidade que a gente vê aqui na faculdade de engenharia. Por que toda obra não é assim? E é isso também que eu queria conversar sobre um pouco sobre isso com vocês.
E aí os resultados que a gente tem na nossa indústria é 10% do custo de obra representado por retrabalho. Isso não é um dado meu, isso é um estudo também que foi feito. 58% do tempo dentro do canteiro é um tempo não produtivo. E atenção, esse dado ele é do Construction Industry Institute, é um dado do Instituto Americano, onde a construção lá é muito mais mecanizada, você tem muito mais uso de pré-fabricado do que dentro do nosso canteiro. Quanto que será esse tempo dentro do nosso canteiro? O percentual de tempo onde a gente não está produzindo dentro do nosso canteiro. E o número mais conhecido, né? Eu conheci quem me mostrou esse número, foi até o Bruno que está aqui, né? Que a baixa produtividade na construção civil custa aí 1,6 trilhões de dólares ao ano para a economia mundial. Então tem muita oportunidade para a gente melhorar, né? E o Lean, né? E aí, mais uma vez, o que engloba o Lean? Por que o Lean não é tão mais utilizado, já que todo mundo fala que tem um potencial de reduzir 15% do custo de uma obra, a gente tem um momento de alta de insumos, todo mundo aqui brigando, né, para conseguir fechar a conta. Por que o Lean não é tão mais difundido? Por que ele não é tão padrão em todas as empresas? Porque, pessoal, o que eu vejo? O Lean, ele é uma mentalidade, ele é uma cultura que parte de princípios, de conceitos, e aí sim entram as ferramentas. E muitas empresas buscam iniciar o Lean pelo uso de ferramentas. Várias vezes eu cheguei em obras que tinham pilhas e pilhas de estoques do piso ao teto dessa sala, e em cima tinha um Kanban. A pessoa que fez isso não entendeu o princípio que está por trás do uso do Kanban. E acaba que aquilo não agrega nenhum valor, vira um peso na gestão da obra, e acaba que você vai deixando o Lean de lado e vai fazendo da forma tradicional porque é mais fácil, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça. E muitas vezes a aplicação do Lean, a casca, a ferramenta, o conjunto, a caixa de ferramentas do Lean varia de empresa para empresa, porque isso vai depender de como essa empresa interpretou os princípios, quais são os principais problemas que aquela empresa está enfrentando e por onde começar com a implantação do Lean. E basicamente o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para o nosso fluxo de produção, e aí o Lean tem 5 princípios, né? Vou passar aqui rapidinho, só para a gente dar uma nivelada, né? Então ele tem 5 princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio do valor, onde eu olho para esse meu fluxo e enxergo o que agrega, o que não agrega valor para o meu cliente. E aí começa um ponto bem interessante. Tem pessoas que falam assim, não, André, mas eu não tenho contato com o cliente não. Quem tem contato com o cliente é o diretor da minha empresa. Então é ele que vai ver se aquela fachada agrega valor, se aquele revestimento, se naquele empreendimento é melhor fazer uma sala grande ou é melhor ajustar os quartos. Eu não tenho contato com o cliente. Mas aí veio a Toyota e mudou um pouco desse conceito e criou o conceito do cliente interno, né? Então, a pessoa que pensa com ele, ela está ali, o gestor da obra, quem são meus clientes internos? E também tem outra mudança de paradigma, que você começa a perceber que as equipes de produção são os seus clientes internos. Se eu não fizer o planejamento de uma obra que não seja simples, para que o dono da empresa tenha tempo de enxergar e para que meus operários consigam interpretar, eu não estou agregando valor. Ele não está servindo, né? Ele é com uma complexidade que não agrega valor para o meu dia a dia. Então eu tenho que sempre estar pensando nisso, tanto para o meu cliente externo quanto para o meu cliente interno. E esse princípio do valor, eu vou observar o segundo princípio, que é o fluxo de valor, que é o conjunto de atividades que eu preciso desenvolver para que eu consiga produzir o meu produto, né? A partir disso daí, eu vou produzindo um fluxo contínuo, ou seja, continuamente está produzindo, está fazendo com que minha obra ande, para que eu não tenha paradas. E aí, olhando para esses princípios, a gente começa a entender, por isso que o pessoal do Lean usa tanto a linha de balanço, né? Não é porque é só mais fácil de utilizar, não é porque você consegue, através dela, colocar os princípios Lean em prática. Só que se você não conhecer os princípios, a linha de balanço só vai ser uma forma diferente de enxergar, ao invés de utilizar o gráfico de Gantt. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. E aí, depois que eu entendi o fluxo contínuo, né, eu vou produzir conforme um ritmo de produção, que ele chama de produção puxada, e por último, eu vou estar pensando sempre em melhoria contínua. Então, rapidamente, pessoal, são esses os princípios que a gente utiliza para conduzir o planejamento, para conduzir o desenvolvimento do empreendimento, utilizando os conceitos do Lean. E ainda qual é o objetivo final disso daí? Reduzir custo, melhorar a qualidade e reduzir também os lead times, que é esse tempo de produção das nossas obras. E a tecnologia, onde é que ela entra? Para fazer isso, pessoal, para fazer o Lean, além de uma mudança cultural, eu preciso de uma infraestrutura. Eu preciso coletar dados, né? Eu preciso fazer apontamentos. E a tecnologia ela ajuda muito nessa redução da carga de gestão.
A gente tem um desperdício muito grande nas nossas obras, um desperdício da nossa inteligência, do nosso trabalho de engenharia, que muitas vezes os engenheiros passam grande parte do tempo levantando dados, estruturando dados e pouco tempo fazendo engenharia, criticando, otimizando, né, vendo novas metodologias. E é isso que a tecnologia possibilita para a gente ter essa visão mais de engenharia e menos de operação no dia a dia das nossas empresas. E aí eu começo a trazer aqui um exemplo, né, na prática. Eu fui convidado há uns 2 anos a participar do planejamento estratégico de uma empresa. E aí vocês estão vendo esse gráfico aí, não sei se dá para perceber, tem um azulzinho mais claro, que é o que ele tinha projetado no ano atual, né? Nesse ano atual eu tive uma receita de 100. E aí depois ele estava projetando no ano seguinte ter uma receita de 200, né? Ou seja, dobrar a receita dele. Para ele dobrar a receita, ele teria que fazer o mesmo proporcionalmente com os custos e o lucro dele ia dobrar. Ele estava muito com um mindset muito, eu preciso aumentar o meu lucro, minha empresa não está legal. Ele não estava pensando nem em percentual, ele estava pensando mesmo no valor bruto. E aí eu disse, primeiro ponto, você está pensando com paradigma de produção em massa. Se você dobrar a sua produção, se você dobrar os seus lançamentos, o mercado absorve isso. Nessa fase atual do mercado, o seu risco operacional vai estar mantido? Será que não é melhor você pensar de forma lean? Como assim, André? Lean não é lá da obra, não é linha de balanço, não é planejamento? Não. Se você já pensou que se você trabalhasse aqui, desde o seu produto, como o professor Ubiraci falou, né, do seu projeto, entendendo o que agrega valor, o que não agrega valor, se você reduzir 10%, se você mantiver a sua receita e reduzir em somente 10% do seu custo operacional, você já percebeu que você chega quase na sua meta? Qual o melhor cenário? É você estar dobrando a sua receita ou reduzindo em 10% o seu custo operacional. Então é aí que começa a você utilizar os conceitos do Lean, né, para que você tenha uma mentalidade mais enxuta, para que você tenha uma empresa mais eficiente. Então é isso que eu queria trazer também para vocês, que o Lean ele tem que nascer desde lá. Tem uma frase, né, que uma vez eu vi um empresário que utilizava muito o Lean falando. O Lean tem que vir, é a lei da gravidade, ele tem que vir de cima para baixo, para que ele seja sustentável dentro da empresa, para que ele vire uma cultura. E aí já indo para a obra, já entrando nessa questão da tecnologia, o que a tecnologia pode utilizar nisso, pessoal? A gente vive um dia a dia com um paradigma muito difícil dentro das nossas obras. As nossas obras são extremamente dinâmicas. Nós temos aí interferências do clima, fornecedores, mão de obra. Todo dia está acontecendo uma coisa nova, todo dia tem uma situação diferente para a gente resolver. Só que nós, como gestores, temos ferramentas que são estáticas, a gente usa muito papel. A gente chega lá na nossa obra, vamos fazer os nossos controles, botamos lá na parede, né? E aí você fica toda hora tentando modelar uma realidade dinâmica com ferramentas estáticas. É como se você estivesse toda hora correndo atrás de algo que você nunca consegue alcançar. Eu me lembro que isso se materializou muito comigo quando eu comecei a nossa empresa de consultoria, né, a Val como empresa de consultoria ainda. E aí eu sempre gostei muito de indicadores e tudo mais, então eu fui lá na obra do cliente com a prancheta, fiz a medição, anotei tudo, peguei todos os dados, fui para o meu escritório, coletei tudo, montei lá meus indicadores, só que para eu replanejar a obra, gerar indicadores, conferir e tal, eu levei uns 4 dias, né? E aí quando eu voltei para o meu cliente, o cliente falou, André, pô, teu relatório está super legal, mas tem um problema. O que tu está dizendo que está atrasado, agora está no prazo. E o que tu disse que estava no prazo, agora já está atrasado. Ou seja, minha obra mudou. E por mais que eu tivesse trabalhado até tarde, eu não consigo fazer isso de um dia para o outro. Então, assim, na construção civil, muitas vezes a gente está gerenciando algo olhando para o retrovisor. A gente está sempre vendo retratos do que já aconteceu e nunca um filme com projeções futuras. Então, a tecnologia ajuda muito nisso daqui, de eu conseguir modelar uma obra em tempo real. Eu consegui visualizar os meus desperdícios, os meus gaps de produtividade, que o professor Ubiraci falou aqui, em tempo real. Eu ter decisões mais assertivas e ter tempo com valor agregado. Né? E quais são os resultados disso aqui, pessoal? Eu trouxe alguns estudos, né, do relatório do FMI, também um relatório da Autodesk, que é muito interessante, quem depois quiser ver. Olha que coisa interessante. 96% de todos os dados gerados na nossa indústria, desde os nossos canteiros, desde o desenvolvimento dos nossos projetos, não são utilizados. Né? 90% dos dados gerados não são estruturados. Né? E somente 8% dos canteiros em todo o mundo tomam decisões baseadas em dados em tempo real.
Então, hoje, todo mundo tem falado aí da gestão data-driven, né, baseada em dados, você utilizar dados, isso o pessoal do marketing já usa muito bem, o pessoal do mercado financeiro já usa muito bem, mas a nossa indústria é uma indústria que gera muito dado, mas de forma totalmente desorganizada. Como é que a gente vai conseguir gerenciar? Quem não mede, não gerencia. Se eu não tiver dado, eu não consigo avançar. É aí que a tecnologia passa a fazer a diferença, pessoal. E aí tem uma coisa que eu vejo, quando a gente olha para esse termo transformação digital, a gente é muito levado a pensar assim, transformação digital é tecnologia. E um alerta que eu faço é o seguinte: a transformação digital, ela passa por 3 pilares. Tá? Alguns já foram até super comentados nas palestras de hoje de manhã. Né? O primeiro são as pessoas. Muitas empresas pensam que peguei o cara ali de TI que sempre cuidou da nossa rede, das atualizações do nosso software, vou botar ele para me ajudar aqui a ver alguns softwares aí da construção civil para rodar, para ser aqui meu setor de inovação. Pessoal, esse paradigma está mudando. A gente precisa cada vez mais formar pessoas de construção que entendam do fluxo do nosso negócio, que entendam das dores dos setores das nossas construtoras e que conheçam de tecnologia. Eu não falo de tecnologia de forma pesada, que sejam programadores, mas que entendam dessas conexões, que estejam linkados com hubs de inovação, que consigam interpretar as dores e transformá-las em soluções. E não adianta a gente pensar em resolver tudo de uma vez só, usando mais uma vez, que eu coloco o segundo pilar, os processos, usando um processo Lean. O que dói mais? O que vai agregar mais valor? Qual passo estratégico que eu vou dar? Senão a pessoa vai ficar vendo um monte de soluções, um monte de possibilidades, não vai conseguir andar em direção nenhuma. O segundo, como eu já adiantei, são processos. Se você não tiver processos bem estruturados, você vai gerar lixo de forma mais rápida, sendo bem objetivo. E uma ferramenta que é sensacional para processos, não só para processos de produção, é o Lean. Você entender mais ou menos os princípios, os conceitos e a ferramenta. E por último, é que a gente vai utilizar das tecnologias para gerar essa nossa transformação digital no nosso setor. Então vejam que são 3 pilares, e muitas vezes as pessoas só pensam que no último pilar e não conseguem ter sustentabilidade, não conseguem fazer com que a tecnologia agregue. E a tecnologia começa a atrapalhar o dia a dia das empresas. E aí, para trazer um exemplo bem concreto disso aí que eu mostrei para vocês, eu trouxe aqui, eu recebi um estudo lá em Fortaleza. Existe um grupo de inovação que é o Inovacom. Esse grupo tem 25 anos, e esse grupo fez um estudo de maturidade BIM, das empresas que fazem parte dele. E já é um grupo super seleto, são pessoas que gostam de inovação, são pessoas que vêm se encontrando toda quinta-feira há 25 anos. E aí, eles fizeram uma pesquisa, e desse grupo, 70% deles utilizavam o BIM, de alguma forma. E desses 70%, somente 25% utilizavam o BIM para a gestão das obras. E eu fui entender, beleza, as pessoas estão conscientizadas, vamos olhar o processo. E eu comecei a ver que essa digitalização com o BIM, eu comecei a fazer todos os processos que eram necessários, desde o começo até você gerar uma reprogramação, gerar metas para o pessoal que está lá no canteiro. O BIM passa a ser um passo a mais, ele passa a ser uma carga de trabalho a mais se você simplesmente jogar a tecnologia desse processo atual existente. Se você não pensar nas conexões, se você não pensar no fluxo de trabalho, essa foi uma das principais causas que eu vi que as empresas não conseguem utilizar na gestão de obra, porque é uma carga gerencial muito alta. E aí que eu vi que, poxa, a tecnologia ela tem que permitir que a gente faça isso daqui. Que a gente gera uma transformação digital. Óbvio que tem coisas que eu fui bem exagerado, eu cortei tudo, mas que a tecnologia faça o trabalho braçal de importar planilha, de fazer link, de atualizar modelo, de reprogramar, e a gente tenha só o trabalho de analisar, um trabalho analítico, ao invés de ter um trabalho braçal. E aí foi que a gente, a partir disso, pessoal, a partir desse sonho, digamos assim, foi que a gente desenvolveu a nossa solução. E que a gente sempre fala que o nosso propósito é fazer uma solução que aconteça de ponta a ponta. Desde o planejamento, passando pela gestão da produção, gestão da qualidade e até os indicadores. Mas isso tudo embalado através de uma metodologia que é o Lean Construction, tá? Então eu vou passar aqui um vídeo, até eu pedir para o pessoal para tirar o som, tá? Passar um vídeo mostrando rapidamente como é que funciona esse fluxo, tá?
Então, a nossa solução, né, ela parte desse conceito, né, do planejamento estático, não representa a obra dinâmica. Então, você tem os 4 pilares que a gente tem utilizado no dia a dia, né, dos canteiros. No primeiro pilar, a gente fala muito sobre linha de balanço, né? A gente vê que as pessoas têm uma grande dificuldade em fazer a linha de balanço de uma forma rápida, de uma forma dinâmica, e a gente gerou a possibilidade de você, em poucos cliques, gerar múltiplos cenários. Gestão da produção, a gente vê que tem uma aderência muito baixa nas obras. Por quê? Porque se você gera gaps, quando você sai do planejamento, vai para uma prancheta, alguém gera ordem de serviço, a gente gerou isso tudo através dos aplicativos, onde as próprias equipes de produção podem puxar esses resultados. E uma coisa que sempre me incomodou é, por que eu não posso fazer esses apontamentos e já linkar eles com a minha qualidade? Por que o setor da qualidade é dissociado e muitas vezes eu tenho que pagar por atividades que a qualidade não me deu ok? Então a gente também criou essa possibilidade de quebrar com esse fluxo e linkar a qualidade com a produção. A gente tem até uma brincadeira que um cliente da gente fala, é o seguinte: André, antes de usar essa metodologia, eu fazia gestão de auditorias. Quando faltava 3 meses para vir a auditoria, eu fazia um cronograma para resolver tudo, todas as minhas pendências da qualidade, para poder passar na auditoria. Agora não, eu estou fazendo a gestão da minha qualidade. O fluxo da tecnologia me ajudou. E por último, você ter várias obras em uma única tela, você ter a integração entre o BIM e o Lean, geram grandes possibilidades de ganhos para todas as construtoras e incorporadoras. Então é muito legal você conseguir trocar e você ter esse feedback das pessoas. Eu passava muito tempo fazendo apontamento, agora eu consigo ter resultados, eu consigo analisar o dia a dia da minha obra e gerar valor para a minha empresa. Então essa gestão baseada em dados, né, ela possibilita que você tenha uma gestão do tempo em tempo real, você consegue visualizar suas obras de forma simples e prática, num único relatório, numa única tela. Deixa eu passar aqui. E também consegue gerar múltiplos cenários de produção de uma forma simples e rápida, utilizando os conceitos de linha de balanço. E aí, utilizando essa ferramenta com a metodologia, a gente começa a ter depoimentos como esse. O que antes eu levava semanas para simular, agora eu faço em horas. O engenheiro muitas vezes deixa de lado a tarefa de planejamento, porque não, André, eu tenho que tocar a obra, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que estar lá no campo, eu não posso ficar aqui sendo esse engenheiro de lan house, que passa o dia aqui no computador e não tem tempo para ir lá no canteiro visualizar o dia a dia da obra, né? E a gente tem novas possibilidades, como o uso do planejamento 4D, né, como o uso que a gente, usando a tecnologia junto com o Lean, foi possível utilizar a internet das coisas junto com dispositivos móveis, gerando inspeções da qualidade, sendo atualizadas em tempo real no modelo BIM, você vendo os seus problemas de qualidade dentro do modelo, em tempo real, à medida que lá na sua obra são apontadas falhas na qualidade, conforme sua ficha de verificação de serviço, o seu modelo BIM vai sendo atualizado e você consegue ver com fotos o local onde você tem problemas na sua produção. E muitos clientes falavam para mim, chegava no final do mês, André, o meu empreiteiro achava que ia receber 10 e eu só ia pagar, eu vejo que ele só tem a receber 5, porque minha qualidade chega no final do mês e fala, André, tá travado, não passou na qualidade, e ficava aquela queda de braço. Agora não, agora minha qualidade está em tempo real, eu consigo todo dia do mês chegar para o meu empreiteiro e falar, tá aqui tuas pendências de qualidade, se você não resolver, você vai ter problema no final do mês. Então você consegue ter esse feedback da obra e ver a sua obra em tempo real. Alguns resultados que a gente atingiu, né, alguns dados, em 6 meses, antes de vir para cá, eu puxei na nossa base de dados quantos indicadores a gente conseguiu levantar nos últimos 6 meses. Então foram quase 20 mil índices de produtividade medidos, 2.000 restrições para a produção criadas, 48 mil inspeções de serviços, né, realizadas, uma média de redução de 60% do tempo para planejamento de obras, redução entre 5% a 8% do custo da obra e aumento de 10% na velocidade de produção. Isso utilizando tecnologia mais a metodologia do Lean. Aqui um cliente da gente aqui de Salvador, da SBR Empreendimentos, falando sobre como o Agile tem facilitado a elaboração do cronograma, as reprogramações, como a metodologia inteligente tem mudado a gestão das obras deles. E aí, já para finalizar aqui, né, até a próxima palestra, a palestra do Bruno, ele vai falar muito sobre isso, se ainda vale estar falando sobre Construtex. E eu falo, independente do rótulo, né, inovação, a Construtex não deve ser uma moda, né, deve ser uma busca por resultados.
Então aqui, ó, a gente criou uma plataforma, se vocês baterem a foto desse QR Code, onde você pode calcular o ROI, né, o retorno sobre investimento da tecnologia na sua obra. Né? Então você coloca lá seus dados, tem quem não conseguir bater agora, quiser também no nosso site tem essa possibilidade. Então vejo muito disso, independente do que você esteja utilizando, da forma como você rotule a inovação. Ela não deve ser uma moda, não é porque é legal, não é porque está todo mundo fazendo. Sim, porque ela deve trazer resultados palpáveis para o seu dia a dia da produção. Tá? Também a gente pessoal, a gente tem uma academia da construção, a gente tem uma plataforma online onde você consegue ter cursos sobre Lean Construction, e a gente, para esse evento aqui, em parceria com o Sinduscon, a gente está dando 30% de desconto, né? Você entra lá, academicom.com.br, coloca Sinduscon BA 30, você vai ter 30% de desconto na nossa certificação em Lean Construction. Né? A gente fez uma parceria com professores lá da UFC, com diretores técnicos de construtores, e criamos essa certificação e estamos trazendo essa, digamos assim, essa retribuição, né, para vocês, agradecendo ao convite que foi feito, dando 30% de desconto nessa nossa certificação. Basta entrar academicom.com.br e fazer lá a sua inscrição com desconto no nosso curso. A gente vê muito isso. O Lean, ele é uma mudança de cultura. Se você não tiver formação, o maior investimento que você faz em Lean é estudo, formação, agrupamento de time. Né? Você tem que perceber que quem enxerga o desperdício, quem enxerga o dia a dia da sua obra são as pessoas. Elas têm que estar com uma lente treinada para isso daí. Ok, pessoal? Pois obrigado pela oportunidade. Né? Fico agora à disposição de vocês em caso de dúvidas, de perguntas. Né? Mais uma vez, obrigado e boa tarde para vocês.